Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Página 93, capítulo 5º, Cura e Integridade. Sexto subcapítulo, Tempo e Eternidade. 9º parágrafo. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito, uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado para liberar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Os ímpios são os pios. Pio é puro. Né? O pio bento. Pio é puro. São os impuros. Seriam os impuros, né? E se refere então aos pensamentos impuros. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Reinterpretando. Ele está dando exemplos de como se reinterpreta as escrituras. Né? Então, onde diz, os ímpios serão... Perecerão. Perecerão, entenda-se. Tá? Então, ímpios são os impuros. Tá? Porque quando a gente pega os ímpios perecerão e lê nessa leitura, isso parece uma coisa assim, que serão destruídos, que serão castigados, que perecerão já parece assim uma ameaça. É uma ameaça. Né? Então, ele diz, reinterprete. E aí que ele dá a reinterpretação. Então ele está dando exemplos, vocês lembram da semana passada, de como nós temos que usar, de como o Espírito Santo reinterpreta a nosso favor as Escrituras. E como nós interpretamos contra nós mesmos. Tá? Então, depois... O que eu achei interessante aqui é que o ego deverá ser reinterpretado. Porque o ego ele interpreta tudo pelo medo, ele é a falta de amor, então ele terá que ser reinterpretado para voltar ao reino. Se tornar puro, no caso. Veja, os ímpios perecerão. Que ímpios? Ímpios são os teus pensamentos, que fazem parte do teu pensamento, que nós chamamos o ego. Então, quando fala que isso tem que ser desfeito, o ego, ele não pode nem compreender o que é isso, porque o nosso ego entende desfeito ou perecerão como destruição. Né? Então, por isso, o ego tem que ser reinterpretado. Então, não há como sair do ego, destruir o ego, abandonar o ego. O ego tem que ser reinterpretado. Então, aqui nós estamos aprendendo como reinterpretar o ego, porque o ego diz, os ímpios perecerão. E aí nós ficamos com medo, porque isso parece que introduz medo na nossa mente. Né? Então ele reinterpreta. Ímpios são os pensamentos que você guarda, que são impuros, e eles te colocam medo. Se você reinterpreta-os, eles deixam de introduzir medo na tua mente. Então o caminho para desfazer o ego é desfazer
as impurezas, tornar os pensamentos puros. Depois ele diz, você pode atrasar a completeza do reino. O que é a completeza do reino? O reino é o reino dos céus. O reino não está completo sem você. No entanto, ele não sente falta nenhuma sua, porque no reino não tem falta. Mas há um estado de não estar completo, apenas isso. Ele vai se completar com você. Enquanto você não reinterpretar o seu ego, você pode atrasar a completeza do reino. Isso você pode fazer, mas você não pode fazer introduzir o medo no reino, porque no reino é puro amor. E o amor não tem medo. Onde há amor não existe medo. Aí teria que ver o que se entende por consciência. Porque como as palavras podem ter muitos significados, dependendo do significado que se dá à consciência, pode levar a um entendimento ou outro. Né? Então, talvez se a gente conseguir aceitar a reinterpretação, talvez consiga ser mais uma palavra até bem adequada para esse tipo de questão. Né? Que responde a pergunta, poderia ser consciência, ao ampliar a consciência. Porque a consciência ela pode ser assim, aquilo que você está com ciência, ou está ciente. Né? E a consciência seria fruto das percepções dos 5 sentidos nesse sentido. Então aumentar a consciência seria aumentar a percepção das coisas materiais. Se interpretado dessa maneira, estaria incorreto. Né? Então, por isso que talvez reinterpretar o que está na consciência poderia ser mais adequado. Tá? Porque a memória é o registro do que nós temos consciência. E são os nossos pensamentos que nos tornam conscientes através da interpretação dos 5 sentidos que formam a consciência. Muito experiente no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é mais fácil de interpretar como medo. Por quê? Porque ele prega muito o Deus da vingança. Os ímpios perecerão. Deus se vingará dos teus inimigos. E assim por diante. Né? A vingança é minha, diz o Senhor. Eu acho que isso está mais... Não sei se isso está no Novo Testamento. Eu tenho a impressão que são coisas mais do Antigo Testamento. Porque quando perguntaram para Jesus, e esse testamento aí, que seria essas escrituras, né, que estão aí, ele não criticou, ele não julgou, ele não condenou, ele apenas disse, dou-vos um novo testamento, siga apenas este. Então, Jesus era muito sábio, né? Porque não tinha mais, ele não julgava. Então, quando a pessoa fazia uma questão, ele apresentava a solução. Aqui está a solução, pega isso e faz isso. Né? Então, mas e aquele Antigo Testamento? Eu já disse, pega esse e siga esse. Né? Então, você vê como é a mente que não julga. Né? Então, pode ser que ele esteja nos ajudando a interpretar, porque isso está muito forte no nosso sistema de crença, né? Essas escrituras antigas. Se estiver no Novo Testamento, pode ser que a nossa interpretação esteja equivocada também. Tem uma outra passagem de Jesus, que como Jesus, vocês sabem que logo após o nascimento de Jesus em Belém, teria aparecido um anjo para José que disse, pega o menino e Maria e fuja para o Egito. E lá no Egito nós temos a comprovação de que Jesus realmente esteve lá. Né? Pelo menos está bem cientificado até os 12 anos. Depois não está mais cientificado. Mas de onde Jesus saiu aos 30 anos, me parece que foi do Egito, para ir em direção voltar até o Jerusalém.
que ele foi fazendo todo aquele caminho até Jerusalém. Se seguirmos o caminho dos milagres que foram acontecendo nessa caminhada dele, dos 30 anos, quando ele reaparece, até a crucificação, ele andou, foi por ali mesmo. Tá? Então saiu do Egito. Então provavelmente ele permaneceu no Egito também esse tempo. É a minha convicção. Mas, enfim, aí perguntaram a ele se ele veio para mudar as leis do Egito, do Antigo Egito, e ele disse, não, as leis do Antigo Egito estão, que naquele tempo não era antigo, as leis do Egito estão perfeitamente corretas. Eu não vim para mudar as leis, eu vim para ajudá-los a interpretar as leis. E é isso que ele está fazendo aqui nesse momento conosco, esse livro. Ele está nos ajudando a interpretar as leis. Por quê? Porque a gente interpreta errado. Então, pode até ser que no Novo Testamento tenha, não sei se é uma citação, não tenho certeza, do Novo ou do Antigo Testamento, mas mesmo que esteja no Novo, os ímpios perecerão, interprete-se, os pensamentos impuros têm que ser desfeitos. E o ego não será destruído porque ele é parte do teu pensamento. Então nós temos que reinterpretá-lo. Apenas isso. Não há destruição. Na verdade, não se desfaz o ego. E o ego entende isso como destruição. Mas então eu serei destruído. E como isso é parte do nosso pensamento, isso nos coloca numa situação de medo. Ao invés de levar para o amor, leva para mais medo. Com a nova interpretação dos exemplos que ele está dando, a gente perde o medo, porque o nosso pensamento entra no nível do reino, onde só tem amor, não tem medo. Alguém mais? 10. Tu não precisas ter medo de que a Corte Suprema vá condenar-te. Ela simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus, e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento apela à Corte Suprema do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ela fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ela arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Aqui ele diz, podes ter planejado teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. Eu acho que a gente acaba criando nosso próprio castigo e nos condenando. E aqui ele está dizendo que, quer dizer, acima do nosso próprio castigo está Deus, e nós somos as crianças de Deus, então o nosso ser ainda contém a pureza da criação de Deus, então não tem condenação nesse nível. Fácil. Sim, nós cometemos o erro e o julgamento é nosso. E nós acreditamos esse julgamento à Corte Suprema. Por quê? Porque, em analogia, por quê? Porque nós temos uma crença de que Deus vai nos castigar. E essa crença, ela está muito enraizada nas nossas mentes, e há muito tempo. Então, ela funciona como ataque e funciona como defesa. Então, outro dia eu vi uma pessoa dizer, mas os poderosos vão ter que se entender com Deus. É lá que eles vão ter que se entender. O que é isto? É o medo enraizado e projetado em Deus, que Deus vai te castigar, vai te julgar, vai te condenar. E aqui ele diz, não tem julgamento
a partir de Deus, porque Deus não julga nada. Ele reconhece em cada um de nós uma criança de Deus pura e inocente, porque é só isto que Ele consegue ver em nós. Então, a partir de Deus não vem castigo algum. A nossa mente é que nos condena e por isso não permite que nós cheguemos até Deus por causa do medo que Deus passa com essa história de que Deus há de vir a julgar os vivos e os mortos, que é aquela história do juízo final. Então ele diz, o juízo final, que é a tal da Corte Suprema, ela simplesmente vai arquivar o teu processo, não tem nada contra ti, porque se Deus conseguisse ver o pecado e o erro, tá? Então ele se contaminaria com o pecado. Então, quando a gente ouve dizer em Deus só encontrarás misericórdia, isso quer dizer o quê? Que misericórdia é o coração que não julga, que é misericordioso, tá? Que ele não guarda nada contra você. Não, Deus não tem nada contra você. Tá? Então, quem tem contra eu sou eu mesmo. Tá? E é isso que ele diz. E essa parte do eu que tem contra eu, é essa parte que me deixa errar e depois faz o auto-julgamento e a autocondenação. Então esse auto-julgamento e essa autocondenação é que não nos permite nem mesmo nos aproximarmos de Deus por medo do julgamento superior. E não há julgamento superior. Não tem nada julgando ninguém. Não tem ninguém julgando você. É só você que se julga, que se castiga, que se condena. Então, isso quer dizer para nós que então eu posso fazer que eu tenho impunidade? Não, também não. Por quê? Porque tudo que eu faço de errado, eu faço contra mim mesmo e tem que ser desfeito. Eu mesmo tenho que desfazer. Então isso não é um diploma de deputado, que tem impunidade, né? Não tem. Tá? Então, a impunidade parlamentar, né? Então não é isto. Tá? Tudo que eu falo, por isso que diz, por pensamento nós erramos, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Então por isso que eu tenho que estar atento ao que eu penso, ao que eu falo, ao que eu faço e às minhas omissões. Para que eu, sabendo disso, eu não cometa erros, para eu não precisar desfazer depois. Né? Desfazer e corrigir é o que nós chamamos a expiação. Agora, se nós fazemos uma coisa errada, vai haver uma punição, não tenha dúvida. De quem? De mim mesmo. Porque eu vou sofrer as consequências. Né? Então, se você jogar uma bola azul na parede, ela vai voltar na tua direção da mesma cor e com a mesma velocidade que você jogou. Não tenha dúvidas que vai voltar. Né? Às vezes, você joga uma parede que está bem distante e a bola leva um tempo para bater na parede e leva um tempo para retornar. Às vezes você não lembra mais que jogou a bola na parede. Quando ela volta e bate em você, você diz, meu Deus, o que eu fiz para merecer uma bolada? Né? Então, se você está recebendo bolada, é porque você andou jogando bola na parede. Então, é a lei da causa e efeito. Nós não podemos esquecer que, estando neste mundo, nós estamos sob as leis de causa e efeito. E é por isso que estudamos leis da física na escola. Isso é dado na escola para nós sabermos como que nós temos que nos comportar aqui. Nós temos que entender as leis da física e entender que enquanto a nossa mente está no mundo, nós estamos sujeitos às leis da física. Não tenha dúvida de que estamos. E uma das leis que temos que estar sempre atentos é causa e efeito. Então a pessoa diz,
porque eu estou sofrendo, está me acontecendo. Tudo tem uma causa. Alguma coisa causou o efeito que você está recebendo. Tá? Então você tem que desfazer na mente o erro que deu causa. E às vezes, para desfazer na mente, você tem que desfazer no físico, porque teve danos físicos envolvidos nesse erro que você fez na mente. Então a correção é sim necessária. O perdão completo exige a correção, não tenho dúvidas. Então, mas isso não é uma ameaça. Isso é um caminho para a libertação do sofrimento. Então, por isso que ele diz, você fica sofrendo porque você quer, tá? Porque você tem o caminho para fazer a expiação. Expiar é desfazer os teus pensamentos ímpios, as tuas palavras ímpias, os teus atos ímpios, as tuas ímpias omissões. Tá? Então, os ímpios perecerão. Quem? Pensamentos, palavras, ações e omissões. Porque serão desfeitos, porque serão purificados. E isso é reinterpretação de todo o nosso ser. Então, quando nós fazemos uma coisa, para nós entendermos que aquilo está desfeito, nós temos que desfazer. Se você faz alguma coisa no nível físico, você tem que desfazer. Tem que achar o caminho para desfazer. Tá? E aí o karma Está ligado a essa lei de causa e efeito? Isto é o karma. O karma é o conjunto de todos os erros, equívocos ou pecados que nós cometemos. Ou nós podemos ter herdado alguma coisa dos nossos antepassados. Por isso que na Índia eles fazem tudo para cumprir o seu karma, para desfazer. Porque às vezes você tem que cumprir o caminho para desfazer. Então, é comum às vezes lá nos crematórios, quando estive lá, disseram, bom, ele cumpriu o karma, agora está liberto, pode ir para o Nirvana. é como Você vem para cumprir o quê? Um aprendizado. Nós aqui chamamos o aprendizado. Nós temos que aprender a retornar para o paraíso. Essa é a missão. Né? Agora, nós vamos passar por muitas dificuldades. As dificuldades são o nosso karma. Né? Por quê? Porque as dificuldades nós temos que aprender a desfazê-las. Então, reinterpretar tudo na nossa mente, tudo que é contra nós mesmos. Tá? Então, quando a pessoa, porque para mim dá tudo errado, não sei o que, reinterpreta. Reinterpreta. Tá? Então, como que o ego interpreta as coisas? O ego diz assim, o copo está só pela metade. Né? E o espírito diria, meio cheio. Quase Quase cheio. o copo está já com metade da água. Né? Então, é assim, o ego interpreta tudo para baixo, e o espírito tudo para cima, porque o espírito, né, analogicamente, está em cima. Então, sempre o ego vai jogar para você a culpa, o medo, a falta, a escassez, o menos. Tudo é menos. Tá? E o espírito, ele interpreta tudo a mais, sempre é a teu favor. Então essa reinterpretação que nós temos que fazer de todo o nosso sistema de crenças, de pensamentos. Porque esses sistemas de crenças é que eles fazem realmente a gente ficar parado. A gente não consegue desfazer. Né? Então por isto que quando a gente se liberta de todos os pensamentos equivocados, é a mesma coisa que sanar, curar ou santificar a nossa mente. Então, aí cumpriu o karma. Então, está liberto, pode ir para o céu, para o Nirvana. E isso é a felicidade. À medida que nós vamos desfazendo na nossa mente as crenças que nos impedem de ser felizes e amorosos, nós vamos ficando mais felizes e mais amorosos. No momento, quando a gente sente a gente começa reinterpretar na nossa mente as crenças, há um momento em que você começa a olhar para os lados e ver como tudo parece não tem valor, como tudo é hipocrisia, como tudo, né?
Agora, por que acontece isso? Acontece porque você começa a ver as coisas realmente como elas são. Então, por um momento, a gente pode ser que vai fluir mais dificuldades. Parece que o mundo fica mais difícil ainda, mas é um momento. Por quê? Porque logo você vai perceber que isto é como funciona o ego. O ego funciona assim. O ego é hipocrisia, é medo, é cansaço, e ele coloca medo em tudo que ele interpreta, né? Então, se você se sentir revoltado, é uma fase. Daqui um pouquinho você vai se sentir em paz, porque ao invés de sentir a revolta, você vai sentir compreensão. Você vai compreender por que a pessoa age daquela maneira. E aí simplesmente você não vai mais sofrer com aquilo. Tá? Porque você entende que a pessoa está daquela maneira porque ela ainda não compreendeu. Tá? É como ter paciência com uma criança que ainda não conseguiu compreender por que 3 mais 2 são 5. Tá? Então, você vai ver que com a tua mente mais purificada, você vai ver com mais pureza aquela pessoa, porque ela ainda não conseguiu alcançar a compreensão que você tem. Então você começa a olhar com um olhar mais amoroso para ela. Então isso também depois começa a interpretar a teu favor. Porque quanto mais o teu olhar ficar amoroso sobre a outra pessoa, né, então mais as pessoas vão percebendo amor em você. E aí elas vão vir buscar isso em você. E aí você vai ter como estender isso para elas. Como compreender as pessoas que cometem erros pensando que estão fazendo a coisa certa ou o bem? Isto é assim. A pessoa que está conectada ao Espírito Santo, ela sabe o que é certo. E ela não vai fazer nada errado. Então, por isto que eu coloco as instituições religiosas como muito importantes no nosso plano, para que elas possam orientar as pessoas. Tá? Por quê? Nós estamos desorientados. Estamos caminhando no escuro. Uma pessoa que caminha no escuro, não sabendo em que direção está indo, ela está desorientada, então ela precisa de uma orientação. Só precisa de orientação porque está desorientada, né? E porque está sem luz. Então, neste momento que está sem luz, quem pode orientar? Alguém que tem mais clareza, que tem mais luz na mente. Então, o que acontece? O ego, ele nos induz a fazer as coisas por nós mesmos. O Espírito nos induz a buscar a orientação, nos conduz a buscar a orientação. Então, onde está a orientação? No Antigo Egito, eles construíam os templos no lado oriental do rio Nilo. No lado ocidental, eles construíram as necrópolis, os cemitérios, as tumbas. Então, assim, por isto que quando alguém falava antigamente vá orientar-se, ele dizia para fazer o quê? Busque os templos que estão do lado oriental. De lá do oriente é que vem a orientação. Do lado oriental do Nilo, porque lá estavam os templos. O que acontece hoje? Nós não buscamos mais orientação nos templos. Nós buscamos, eu não sei onde os jovens estão buscando no Google. Então lá, nas redes sociais. Então o que acontece? As pessoas acham que o que estão fazendo é certo, porque eu vi na internet, porque eu li não sei aonde, porque um comentarista
de uma televisão falou que isso é o certo. E de onde essa pessoa tirou a orientação? Para orientar. Ele não tem orientação também. Então ele diz qualquer coisa. Então aí é que está a questão. Por que que as pessoas acham que estão fazendo certo? Porque isso é da maneira como disseram a elas para fazer. Porque uma criança não sabe o que fazer. Pega uma criança, o pai tem que orientar, a mãe tem que orientar, ela não sabe. Ela não sabe o que fazer. Então, se os pais não têm orientação, a criança vai crescer desorientada. Então, o que que ela vai fazer? Aquilo com o que ela conviveu, ela vai achar que aquilo é o certo e vai reproduzir aquele erro. E vai dizer, mas eu aprendi assim, mas isso foi assim porque quando eu era criança era assim, porque os meus pais faziam assim, porque os meus pais diziam assim. Então, você vai ver como é a vida das pessoas, elas estão desorientadas, elas não sabem por que que levantam de manhã, e não sabem por que que vão dormir à noite, não sabem por que que almoçam, não sabem por que que tomam café, não sabem por que que vão trabalhar, não sabem nem por que que vão nas baladas. Então seguem a grande massa, desorientada. Então, porque não tem orientação nenhuma, eles acham que isso é o certo, porque todo mundo está indo nessa direção. É o que as pessoas estão fazendo, então nós temos que fazer também. Então, de repente, alguém diz, olha, todo mundo tem que fazer topless na praia. Ah, então é isso que nós temos que fazer. Então, é isso, as pessoas não sabem por que que seguem as coisas, porque alguém disse. E esse alguém tirou isso da onde? E aí acontecem as consequências desses atos, e as pessoas dizem, não, mas isso é o certo, é assim que tem que ser, porque isso é a liberdade, porque é a liberdade de expressão, porque é a liberdade de dizer. Atacar o outro não é liberdade de expressão. Mas é assim que tem se dito, que você tem que ter liberdade de expressão. Ao mesmo tempo que hoje tudo dá motivo a uma ação por danos morais. Então, como é que é a liberdade de expressão? E como é que tem, então, essa outra polaridade, que tudo dá motivo a danos morais. Então a pessoa tem que cuidar o que ele faz, tem que cuidar o que ele fala, tem que cuidar o que ele pensa também, porque até os nossos pensamentos já estão quase sendo vigiados, porque tem câmera em tudo. Então, pelas tuas atitudes, eles concluem, o cara está pensando em fazer uma besteira. E aí eles começam a ver, pelo jeito como nós nos comportamos, eles sabem o que nós pensamos. Então hoje até os nossos pensamentos estão sendo vigiados. Em qualquer lugar que você vai, você está vigiado por um sistema de câmeras, que é o Grande Irmão, que era um filme dos anos 60, eu acho, que aliás inspirou essa coisa do Big Brother, que tudo que tu fala, tudo que tu faz, dia e noite, tudo está sendo observado. Mas isso não precisa entrar lá naquelas casas do Big Brother, isso é onde você mora, onde você vive. Você vai para o deserto e está sendo vigiado, os satélites estão vigiando cada centímetro do nosso planeta para ver o que cada pessoa está fazendo. Então, isto, pelo ego, parece ser uma coisa terrível, pela interpretação do ego. Vamos interpretar pelo Espírito, isso é ótimo. Por quê? Porque isso funciona a meu favor. Porque agora eu sei que eu tenho que controlar o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Porque tem alguém me vigiando e isso pode ser usado contra mim. Então, isso também pode ser usado a meu favor. Tudo que pode ser interpretado contra, pode ser interpretado a favor. Pelo ego é contra, pelo Espírito é a favor. Então isso me conduz a fazer tudo certo. Então, veja como é interessante. Mesmo as pessoas desorientadas, elas começam a perceber que elas têm que fazer as coisas certas. Porque em tudo tem câmera. Tudo está sendo visto. Tudo está sendo vigiado. Então, é o jeito que o próprio sistema, o próprio ego, inventou essa tecnologia, porque se a gente não tivesse esse controle entre o certo e o errado, a insanidade ainda seria maior. Ainda seria maior. Hoje veio uma amiga minha aqui que tem uma loja de roupa, ela disse que as pessoas entram lá na loja e dizem, ah, minha amiga, e começam lá.
como é que é, desfiar o rosário de Lamentações. Né? E aí ela disse, Jorge, eu já estou fazendo curso porque meu próximo passo eu vou botar a gerente na loja, né? E aí eu vou fazer assim, quando alguém vier chorar pela gerente, a gerente dá meu cartãozinho, agora a Joana é terapeuta, está atendendo aqui do lado. Porque ela diz, as pessoas estão muito insanas, Jorge. E são todas, é uma insanidade geral. A gente vê isso na loja, as pessoas entram na loja, ficam 1 hora fazendo terapia. Não compra nada. E depois vai nada. Então, você é terapeuta? Foi o que ela disse, eu vou ser terapeuta, né? Porque a loja está... Né? O que eu vou fazer lá? Vou botar um consultório romântico, um consultório lá dentro do canto da loja e vou atender lá no canto. Só que tem que pagar consulta ou alguma coisa, porque senão não pago as despesas. Né? Então, é isso que está acontecendo. E por quê? Porque falta orientação. Se nós estivéssemos bem orientados, nada estaria acontecendo. Agora é assim, quem poderia nos orientar? As pessoas os sacerdotes, aqueles que seguem uma orientação e exercitam a orientação. Bom, nem todos estão bem orientados também. Então, tem muitos que também estão desorientados, porque a coisa está num nível tal que a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, nesse sentido da orientação. Então, é claro que o certo é isso. Isso é o certo. Então, o que a gente vai achar? Outro dia, uma criança, alguém estava dizendo que alguém esqueceu um celular em cima do balcão, e numa loja, e outra pessoa viu que a pessoa esqueceu, foi embora, ele pegou e botou o celular na bolsa. Aí uma criança está dizendo, mas isso é o certo, o cara é bobo. O bobo é descuidado, esqueceu, tá certo ele, pegou, né? Então, o que é certo? Isso é o certo. O outro é bobo, o certo é pegar. E dessas pessoas não fazem isso? Fazem. Por quê? Porque acham que isso é o certo. Né? Então nós estamos achando que nós estamos tão desorientados que o erro passa a ser o certo. Tá? Eu vi uma pesquisa que fizeram na USP, eu acho que uns 6 ou 7 anos atrás, com os estudantes. Eu vi isso na televisão, não me lembro que canal. Na casa eu peguei, estava passando lá, e era o seguinte, a repórter perguntava para os estudantes da USP, o que você tem mais vergonha e o que você faria para não sentir vergonha. E foi assim uma unanimidade muito grande, é meio esquisito, assim, mas foi quase unânime que todos eles diziam chegar a pé ou de ônibus, que a vergonha era não ter carro. A vergonha era não ter carro. Isso era o que mais se apurou como sentimento de vergonha dos estudantes, eles irem sem carro para a universidade estudar. Isso deixava eles muito envergonhados, que chegavam de ônibus ou a pé ou sei lá o quê. E aí a pergunta seguinte era, já antes de saber do que envergonhava eles, era: o que você faria para não sentir vergonha? Qualquer coisa. Qualquer coisa inclui o quê? Até roubar, até roubar. Sentir vergonha é o erro. Então, o certo é não sentir vergonha. E qualquer coisa, pode ser corrupto, pode ser qualquer coisa para não sentir vergonha de ser pobre, de não aparecer na faculdade a pé. Então vocês vejam como que está a orientação das pessoas. Então, se as pessoas estão com isso não é orientação, com essa desorientação, elas vão fazer muita coisa errada. E vão achar que estão fazendo certo. Então imagine aquela pessoa que está lá na favela, né? Vou pegar um exemplo, uma favela assim, num país bem distante, para não parecer próximo, assim,
quase uma miragem. Assim. O Rio de Janeiro, né, um país bem distante, onde tem favelas, porque aqui no Brasil não tem, né? Aquela pessoa que nasce no meio do tráfico de drogas, aquela criança que nasce lá e só vê aquilo, não tem uma orientação moral, não vai para a escola, não tem nenhuma instituição religiosa que orienta o que é certo e o que é errado, e lá, mas eu estou dizendo naquela onde está aquela situação, né? Porque não é todas. Né? Aquela que vive lá naquele meio daquela confusão, do tiroteio todo dia, de morre um, de mata o outro, de tráfico, de roubo, de tudo aquilo. Né? O que ela pensa que é certo, será? Então, que orientação? Ou que falta de orientação? Né? Então ela vai assaltar e pensa que aquilo é o certo. Porque ela só viu aquilo e as pessoas dizem que ela tem que fazer aquilo. Ela vai achar que aquilo é o certo. Né? Então, assim em todos os níveis, essa desorientação leva as pessoas a fazerem erros imensos e elas acreditam que fizeram certo, até que cai então a ficha. Um dia vai cair. E o que elas fizeram estava errado. E aí, nesse dia, elas vão entrar para o caminho que nós aqui chamamos de expiação. Porque se a pessoa se dá conta do erro e não vai para a expiação, então o sofrimento parece que ele fica maior ainda. Então parece que a pessoa tem uma urgência em desfazer todos os erros. E o processo é esse, é o processo da expiação, que é desfazer. Né? E o perdão, que quando completo exige a correção também. Então tem que corrigir. Não é só pedir perdão, tem que fazer a correção. Né? Por quê? Porque se eu quebro, jogo uma pedra na vidraça do vizinho, eu vou lá e digo, perdão vizinho, por ter jogado a pedra. O cara diz, tá perdoado. Mas não vai pagar o vidro novo, não vai fazer a correção. Não, eu já pedi perdão, já me perdoou. Então, e a correção? E se eu só fizer a correção? Quebrou o vidro, diz quanto é que eu pago. Vai ficar uma coisa pendente. Você não pediu perdão, porque repor o vidro é a coisa material. Mas e os danos todos que tu causou porque quebrou o vidro? O susto, o inconveniente, a sujeira, o tempo que ficou sem o vidro, isso tu não pode repor para a pessoa. Então, isso tem que pedir perdão. Então, por isto que, enquanto a pessoa não se dá conta de que tem que aceitar a expiação para si mesmo, porque a gente sempre tenta projetar no outro, né? A culpa é do pastor que não estava cuidando da ovelha, eu passei lá, peguei uma, ele nem viu, a culpa é dele. Né? Então a culpa é sempre do outro. Nós fazemos tudo errado, mas a culpa é do outro. Ele devia estar olhando o pastor, como ele não olhou, eu peguei a ovelha e a culpa é dele. Não. A culpa é sua que pegou a ovelha. Então, assuma a expiação para si mesmo. Não fica jogando para frente. Eu fiz isso porque não sei o quê. Então, isso é porque a pessoa não quer corrigir. Ela não quer desfazer. Ela quer justificar, jogar a culpa no passado, no outro, não sei o quê. Então, nós estamos tendo essa compreensão aqui de que devemos aceitar a expiação para nós mesmos. E aí nós vamos nos dar conta que se nós fizemos alguma coisa errada, eu tenho que acertar por mim. Se o outro faz, ele tem que desfazer. Eu não posso desfazer pelo outro. Então, tem pessoas que fazem erros e acham que está certo até o momento em que se dão conta que não estão. Vai chegar um momento, eles vão se dar conta que não fizeram a coisa certa. Eu ouvi um desses a quem estamos chamando de corruptos, eu acho que foi numa sessão do Congresso, numa da CPI do Congresso, que ele chegou lá e pediu, acho que ele pediu desculpas pelo que ele fez, e um
dos congressistas lá da CPI, disse: o senhor é muito cínico, fez o que fez e vem aqui pedir desculpas. E ele disse: não, eu me dei conta de que eu fiz errado para mim, fiz toda a minha família sofrer, né? E aí ele citou Nossa Senhora, pediu perdão, disse que ia devolver todo o dinheiro e que ele queria fazer a correção, porque ele disse: porque eu agora acredito em Nossa Senhora, alguma coisa assim, né? Então aí não teve argumentação para aqueles que estavam acusando ele de cínico. E o que é isto? Ele se deu conta, ele disse que antes ele não se dava conta, mas o que aconteceu? Quando caiu a casa, ele se deu conta que tinha cometido um grande erro, que tinha prejudicado a nação toda, né? Que tinha feito a família dele toda sofrer, que ele estava em sofrimento, mas ele queria corrigir, porque ele agora acreditava em Nossa Senhora, que em nome de Nossa Senhora ele iria fazer a correção, porque ele não quer, vamos dizer assim, ficar com aquela culpa e com aquele sofrimento. Então vai haver um momento em que a pessoa se dá conta que ele causou sofrimento e que ele quer corrigir. E nesse momento, se ele tem se ele tem uns que querem corrigir só para se livrar do castigo, né? Então eles se fazem de santinhos, isso tem também, né? Mas tem aqueles que têm a reta intenção de corrigir, e esse me pareceu que tinha, me pareceu que era honesto, esses vão alcançar a cura de sua mente, né? E esses vão alcançar a libertação, né? Agora, se ele vai ficar preso, não vai ficar preso, a partir desse momento, isso não é mais importante para ele, né? Porque, mesmo que diga: mas você vai ficar preso 10 anos, ele diz: se é esse o preço, tá, eu pago, porque eu quero me curar, eu quero ficar livre, porque aí eu vou saber que eu paguei pelo erro que eu fiz, tá? Então isso não é problema, tá? Já aquele que não quer, o problema é ter que pagar pelo erro, né? E esse não, ele não via nenhum conflito em ter que pagar pelo erro, devolver tudo, ressarcir o povo, a União, o Estado e a família e todos aqueles que, de certa forma, ele prejudicou com o ato errado que ele cometeu. Mas quando ele cometeu, ele achava que era o certo. Isso é o certo, é assim que se faz. Até o momento que você se dá conta que não é assim. Não é assim. Então, por quê? Porque a gente vai aprendendo da maneira errada, porque a gente está desorientado, tá? Se você vai então buscar um sacerdote e pergunta para ele lá, um sacerdote bem orientado, né, que você tenha confiança, ele vai te dizer: não, querido, isso está errado, isso você não pode fazer. Por quê? Porque ele conhece as leis da causa e efeito. E não é Deus que vai te castigar, tá? E nem eu. É você mesmo que vai se impor o castigo se você não fizer a expiação. Então faça a expiação, faça a correção, corrige, confessa, admite, corrige, se proponha a corrigir para alcançar o perdão completo do erro que você fez. Esse é o caminho. Então está aí uma boa orientação, né? Agora, eu não posso condenar ninguém, não posso. Não posso julgar ninguém, não posso. Quanto mais aquele que confessa o erro. Esse mesmo, então, é que a gente tem que levar mais em consideração. Não mais ou menos, temos que levar em consideração. Se a pessoa confessa o erro, não é para a gente condenar ele, é para a gente estar buscando o caminho para a absolvição, tá? Então, é isso. Nós temos que compreender. Então, não é um momento de julgar ou condenar. É um momento de conduzir. Mas aquela pessoa que não tem orientação não vai saber conduzir. Então vai, às vezes, dispersa a oportunidade da correção na mente da pessoa, da cura, né? Porque dependendo, não, querido, você não tem culpa, é porque você aprendeu assim. Mas como não tem culpa? Aquilo que você cometeu, você tem culpa de ter cometido, porque você está sentindo a culpa, e não sou eu que estou botando a culpa em você. Agora a questão não é se tem culpa ou não tem culpa. A questão é, se fez errado, tem que desfazer. Para se curar da culpa.
Mas dizer, não, imagina, você não tem culpa de nada, imagina, o outro é que tem culpa, isso foi uma circunstância, você não tinha o que fazer no momento. Isso é sempre um adiamento da cura. Tá? Então, isso não dá resultado. Então, o resultado é fazer a expiação. Então, em algum momento, todos nós vamos nos dar conta e vamos nos curar. Por isso que a nossa cura começa pela compreensão e pelo não julgamento e pela não condenação. Tá? Porque nós sabemos que de Deus não vem julgamento nenhum, não vem condenação nenhuma. Quem sou eu para julgar e condenar? Agora, de Deus vem a correção, a expiação, a absolvição. Então, se eu conheço o caminho para a cura da pessoa, para ela sair do sofrimento, então, e a pessoa está me pedindo, eu vou negar isso? Não. E é muito simples, é isso. Faça a expiação. E aí explica para a pessoa o que é expiação. Então, é isso que eu posso dizer. Agora, eu não posso fazer por você. Assim como você não pode expiar os meus conflitos. Cada um faz por si. Né? E isso não é egoísmo. Né? Isso é simplesmente você saber que não há o que fazer pelo outro. Então, você pode orientar, mas seguir a orientação é decisão da pessoa. Eu não posso fazer nada por ela, a não ser estender a orientação que eu tenho. E é isso que a gente faz. E todos um dia vão compreender, sem exceção. Sem exceção. Nós podemos, como disse no parágrafo ali, retardar a completeza do reino, mas introduzir medo no reino, não. Isso nós não temos a menor possibilidade disso acontecer. Então o que acontece? Nós temos que reinterpretar o ego, o meu, por isso que é aceitar a expiação para si mesmo. Então tem que reinterpretar o ego, porque é o único jeito de sair. Então a gente tem que começar a reinterpretar tudo. E esses exemplos que ele tem dado ali, tipo, os ímpios perecerão, e os demais que nós vimos na semana passada, são exemplos de como nós interpretamos pelo medo e de como nós temos que interpretar pelo amor. E agora nós vamos começar a pensar nisso. E na nossa semana nós vamos exercitar isto. Cada situação com a qual nós nos depararmos, nós vamos reinterpretar na nossa mente. Medo ou amor? Se é medo, cabe reinterpretar. Nós vamos fazer este exercício de reinterpretação de tudo que nos põe medo, a exemplo dos exemplos que nos foram dados pelo livro, com a certeza de que na corte superior, vamos chamar assim a corte de Deus, porque nós achamos que tem, mas na verdade não tem corte superior, não tem nada lá para julgar a gente, né? Mas como nós achamos que deve ter, então pelo menos acredite que na corte superior não tem nada contra você, e por mais que você tenha feito o processo contra si mesmo para se julgar e se condenar, isso lá não vale nada. Tá? Porque em Deus só encontrarás misericórdia. Tá? Misericórdia é a ausência total de qualquer coisa contra você. Contra qualquer um de nós. Tá? Então, Raquel? Quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir.
A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrei paciência infinita porque a minha vontade é a vontade de nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação, em nome do seu Criador. Eu não sei, eu devia perguntar para Deus, né, que deve ter uma paciência comigo, uma paciência sem fim. Na rua, e uma pessoa estava comentando com a outra, assim, em voz alta, bem na hora da minha passagem. Diz, eu não sei como tem gente que consegue ficar 20 anos fazendo a mesma coisa. Eu ia pirar. Né? Aí a Raquel também ouviu, né? Aí nós passamos um pouquinho e disse, ela acha que não faz a mesma coisa todo dia, que ela não acorda de manhã, levanta e escova os dentes. Ela acha que não faz todo dia a mesma coisa a vida inteira. A gente faz todo dia a mesma coisa a vida inteira. Né? Então é isso mesmo. Tem dia aqui que Jesus está dizendo que Ele tem paciência infinita, esperando que a gente retorne ao caminho de volta para Deus. Então Ele está tendo essa paciência infinita conosco. E da mesma forma a gente tem que ter paciência infinita com os nossos irmãos que estão no caminho também, que estão um pouquinho mais para trás. Mais para trás, então a gente tem que ter paciência. Também essa paciência. A exemplo dele, nesse sentido, paz. Nós, às vezes, nós não temos paciência, como eu estava falando antes, interessante, porque antes eu falei da paciência com as crianças, né? Que a gente devia compreender a criança que tem dificuldade para aprender a coisa. Né? Então nós somos as crianças que estamos aqui para aprender e às vezes nós temos muita dificuldade para aprender as coisas. Então realmente é preciso ter muita paciência, às vezes paciência infinita, porque a gente mostra, aquela luz que a gente já alcançou, que a gente tem para compartilhar com a outra pessoa, e ela não quer, ela olha pro vidro escuro do ego, né? Então a gente tem que ter paciência, olha para a luz, eu estou trazendo uma luz aqui, não tem jeito. A gente mostra, e a pessoa só olha para o vidro escuro do ego. Né? Então, essa paciência infinita, Jesus disse que aprendeu com o Pai, que tem paciência infinita conosco também. Então também é um aprendizado para nós. É um exercício que nós vamos juntar ao outro, que nós já colocamos aí como praticar na semana, que é agora ter paciência infinita com aquelas pessoas que ainda não compreenderam. Tá? Então tem que ter uma paciência infinita. E saber que eles vão compreender. Tá? Então, à medida que nós reinterpretamos o nosso ego e ficamos mais amorosos, nós vamos tendo mais luz. Com essa luz, nós continuamos vendo os erros. E às vezes vemos mais ainda. Porque antes a gente fazia os mesmos erros, né, e achava que era o certo. Agora a gente começa a ver que aquilo não era bem certo assim, não. Então eu estava fazendo uma coisa errada. Então eu quero corrigir aquilo. E queria que as outras pessoas também corrigissem. Mas elas ainda não escolheram olhar para a luz que nós olhamos. Então, paciência infinita. Agora, quanto mais nós potencializarmos a nossa luz, mais luz tem à nossa volta. E mais as pessoas vão perceber essa luz e mais elas vão buscar essa luz em você. Tá? Então elas vão vir pedir orientação. Tá? Então vocês vão ver que vai acontecer com vocês. Vocês estão aqui fazendo o curso em milagres. Tá?
Vocês estão aqui fazendo as atividades que nós fazemos, vem aqui fazer reiki, fazer meditação, aqui que você faz aqui, né? Você vai ver que num determinado momento, do nada, uma pessoa vai vir pedir orientação para você, né? Vai dizer, lembra que eu falei da amiga que tinha uma loja? Né? Ela começou a fazer os cursos e agora as pessoas vão lá fazer terapia. Ela não disse para ninguém que é terapeuta. Mas a ideia dela era ser terapeuta. E por que as pessoas estão indo conversar com ela? Porque as pessoas percebem onde tem um pouco de orientação. As pessoas estão insanas, andando no escuro, estão desorientadas, elas querem uma orientação. Só que muitas vezes elas não sabem onde buscar. Porque às vezes elas vão buscar curadores não curados. Porque gente para dar palpite, olha, tem muito. Usando todo tipo de instrumento possível para dar palpite na tua vida. Se você disser, estou com um problema, não sei se caso ou não caso, diga isso alto na Felipe Schmidt e umas 10 pessoas vão parar para te dar opinião. Uns vão dizer que sim, outros que não, outros vão ter... Então, isto é assim. Cada um tem uma opinião e estão prontos para dar uma opinião a respeito do que você deve fazer. Mas a orientação é com quem tem a orientação, né? Então a orientação, nesse simbolismo dos templos do Egito, né, vinha do lado oriental, por isso a orientação. Se não me engano, os maçons, que também têm a base no Antigo Egito, assim como tem a Igreja Católica, como tem os Rosa-Cruzes, como tem quase todas as religiões, tem a sua base fundamentada no Antigo Egito, eles falam no Grande Oriente. O que é o Grande Oriente? É isso, o ponto de onde a orientação vem, tá? Que era então do lado oriental do Rio Nilo, onde estavam os templos. De lá vem a orientação. Porque lá estavam as pessoas que se dedicavam a vida inteira ao sagrado, né, ao templo, a buscar e a manter na mente essa orientação do que é certo. Então, por isso que quando a pessoa precisa de uma orientação, ia buscar lá o sacerdote, né? E isso em muitos lugares ainda é assim. Quando eu era criança, numa cidadezinha pequena, lá não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha terapeuta. Quem orientava as pessoas? No meu caso, que nós éramos católicos, o padre, né? E tinha uma igreja evangélica na cidade também, que não me lembro qual era o nome da igreja, mas era o pastor que orientava as pessoas que seguiam aquela religião. Então, as pessoas, quando tinham qualquer dificuldade, iam lá no pastor, ele orientava. E as pessoas faziam as coisas certas. Faziam. E quando davam uma errada, eles iam lá se confessar e pedir orientação. O que eu faço agora? Cometi um erro, porque é antinatural errar, mas a gente erra, né? Então tinha que buscar essa orientação. Hoje nós temos muitos instrumentos de orientação, só que muitos estão sendo usados inadequadamente. Então, a gente tem que buscar orientação, sim, tá? E ter infinita paciência, porque às vezes a pessoa vai lá, errei de novo, mas de novo, né? O que você faz? Errei de novo, mas de novo, né? E aí você orienta de novo, e errei de novo. Então, os pais não têm que ter essa paciência com a criança, tem que ter. Né? Por quê? Porque a criança está orientação zero, ela está esperando que o pai oriente. Né? Se os pais não orientam, ela vai ficar desorientada. Então, isso é importante. Agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito.
E ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te à eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado. Porque ele te foi dado livremente por Deus, tens que dá-lo assim como o recebeste. Na verdade, o nosso planeta é redondo e ele está sempre girando. Gira sem parar. Então está sempre no movimento. Então tem horas que a gente parece que está mais alto, mas depois a gente está mais baixo. Tem horas que a gente parece estar na frente do planeta, mas depois está na outra ponta. Né? Porque se ele sempre está girando, como é que tu sabe quem está à frente e quem está atrás? Quem está embaixo e quem está em cima? Quem está embaixo olha para cima e vê o céu. Quem está em cima olha para cima e vê o céu. Então o céu está em todos os lados, em todas as direções, abaixo, em cima e de todas as direções. Por isso que quando a gente está na parte do planeta que está virado para baixo, mesmo assim a gente enxerga o céu. Então o céu sempre ele é visível, não importa onde você esteja. E assim, se ele está sempre em movimento, às vezes a gente acha que está na frente, né? Mas a gente nunca sabe. Então, é assim, se está em movimento, estamos todos indo na mesma direção. É como se estivéssemos num trem. Tem aqueles que estão no último vagão e tem aqueles que estão nos primeiros vagões. Tem aqueles que estão na primeira classe e se acham muito mais, que estão muito mais acima, né, até mesmo do que o modesto maquinista, que está muito mais à frente. Né? Então, o maquinista, ele sabe para onde a composição está indo. Né? Ou pelo menos ele sabe para onde deve guiar a composição. Né? Então, ele está guiando. Talvez ele não tenha o conhecimento que tem aquele que está no vagão do fundo, mas ele sabe para como dirigir a composição. Então, se aquele vagão, aqueles que estão na frente avançam, os que estão atrás avançam também. Então o que acontece? A gente tem que cuidar para a composição não andar de ré, né? Então nós não podemos voltar para trás. Então como é que nós fazemos isto? Quanto mais nós impulsionamos para frente, mais todos vão para frente. Então, nós já vimos uma semana anterior que cada movimento que a gente faz aqui movimenta todo o universo. Isso reverbera e movimenta o universo inteiro. Então, cada movimento que eu faço movimenta todo o universo. Então, depende de mim qual direção que eu quero dar a cada movimento. Então, se eu dirigir o meu movimento para a eternidade, é nessa direção que todos que estão à minha frente, aos meus lados e atrás de mim vão também, porque eu tenho essa força imensurável. Então a paciência infinita é a única coisa que obtém resultado imediato. Por quê? Porque como que você pode alcançar a paciência infinita? Tendo amor infinito. Sabendo que aonde você vai, todo o universo vai contigo.
Então você sabe que se o universo não está andando é porque você está parado. Então o que você está fazendo parado aí? Então comece o movimento. E tudo se movimentará na direção que você orientar. Então, nós recebemos a luz que Jesus compartilha conosco para nos dar a direção e o caminho. Se nós recebemos essa luz, nós também podemos estender esta luz. E se nós estendemos, as pessoas vão perceber e vão vir conosco. Então é na direção que nós andamos que todo o universo anda. Então a paciência infinita que gera o amor infinito, ela é possível porque ela simplesmente elimina o tempo. Porque você sabe que não está mais sujeito ao tempo, está sujeito a teu movimento. Então, se você movimentar na direção do céu, tudo se movimenta na direção do céu contigo. Então, você sabe que tem gente que está lá mais atrás, mas que eles vão alcançar. Se a gente achasse que não haveria possibilidade daquele que está no último ponto lá atrás chegar, aí não haveria como ter paciência. Aí a paciência seria uma coisa totalmente inviável. Mas a certeza que eu tenho de que todos vão vir nessa mesma direção é que me possibilita ter a paciência infinita. Eles virão. Eles vão. Senão aqui, ali, acolá, né? O curso em milagres é um curso, não é o. Então é um dos caminhos, não é o. O seria o único, não é o único, é um entre tantos. Então, por um caminho, ou por outro, todos alcançarão. Então, a paciência infinita obtém resultados imediatos. Agora, a paciência infinita é um exercício para você fazer. E você vai notar o resultado imediato quando você tiver paciência infinita. Parece que isso muda tudo. Então, esta compreensão, a paciência infinita, traz resultado imediato. Tá? Ela é uma certeza que vocês vão exercitar. Tá? E vocês vão ver que isso muda a nossa mente. E a paciência infinita, como ela traz o amor infinito, então é aí que nós vamos começar a sentir isso, o amor infinito. Porque tenho certeza que todos vão para o céu. Embora a pessoa que está lá no fim não tenha essa certeza, eu tenho. Porque eu sei que cada movimento que eu faço, todo o universo se movimenta na mesma direção. Movimenta todo o universo. Quando eu bato este sino, todo o universo se movimenta. Isso movimenta o universo todo. Assim, cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada omissão movimenta o universo numa direção. E aonde eu vou, todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Então, aquilo que eu coloco mais, aquilo que eu potencializo mais, quanto mais pessoas estiverem potencializando a luz, mais luz vai ter e mais as pessoas vão nessa direção. Por que as pessoas estão indo, parece, cada vez mais na direção do erro? Porque as pessoas estão botando mais, potencializando mais o erro. As pessoas querem isso. Porque o nosso ego acha que tem que levar vantagem em tudo, mesmo no erro. Então nós estamos errando porque nós escolhemos que queremos errar. De certa forma é isso. Então nós estamos sem orientação. Paciência infinita obtém resultados imediatos. O tempo serve para nosso aprendizado. Assim que você aprender, o tempo pode ser descartado.
Então o tempo não agirá mais contra você, mas a teu favor. Porque ele não tem mais significado para você no momento em que você conseguir a paciência infinita. Paciência infinita é paciência sem fim. O tempo é finito. Então você reverte. Reverte isto imediatamente, agora mesmo. Alguém quer comentar, perguntar? Lá. Subcapítulo 7, a decisão a favor de Deus. Primeiro, tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele? Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. A sua voz lembra-te sempre que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado, porque não é essa a sua vontade. Mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Um pai, uma mãe, cuida do seu filho porque ama o filho. O filho não pode escolher escapar dos cuidados dos pais, mas ele pode aceitar o cuidado e estender isso para os seus irmãos, porque aprendeu o cuidado, porque quem ama cuida, né? Nesse final de semana, a Raquel capturou umas imagens do ninho de quero-quero. O quero-quero, ele cuida da família, ele protege a família. E eu lembro que quando eu era criança, lá nos campos do Rio Grande do Sul, tinha muito quero-quero. E havia um tempo, quando a gente ainda era bem criança, que a gente tinha muita curiosidade em ver ninho de passarinho. A gente sabia que não podia tocar a mão no ninho, mas podia ir lá olhar o ninho. Então, a gente descobria ninho de beija-flor, que é muito bonito. É um trabalho de têxtil assim, impressionante, né? Como o beija-flor fazia os seus ninhos no meio do campo, a gente procurava, né? E assim a gente descobria ninhos de tudo quanto era passarinho e de bichinhos também, da natureza, né? E eu nunca consegui descobrir um ninho do quero-quero. Era muito difícil. Quero-quero, ninguém do meu tempo, do tempo que a gente procurava ninho, a gente achava. Porque os quero-quero sempre, eles gritavam muito e eles confundiam a gente e a gente procurava por todo lado, tá lá, tá lá, tá lá, e nunca achava o ninho. E nesse final de semana a Raquel achou o ninho do quero-quero. E aí estava lá a mãe, né, sentada no ninho, e o quero-quero protegendo o ninho, né? E de vez em quando eles se revezavam para ela ir almoçar, fazer um lanche. Então ela saía do ninho e ele pulava imediatamente para o ninho, porque não pode resfriar os ovos, senão eles não chocam. Então não pode ficar um minuto sem a proteção do pai. Então veja, o pai protege os seus filhos porque ele ama, ele cuida porque ele ama. Os filhos não podem escolher se querem o cuidado ou não.
Então, veja, porque não há como. Não há como nós nos separarmos do Pai também. Porque você acha que você pode criar uma voz que vai sufocar a voz do Pai? Não vai. O filho não pode, ele não consegue fazer isto. Então, tudo que nós vemos aqui são instrumentos de aprendizado para nós compreendermos que o que está embaixo, aqui lá o ninho do quero-quero, é igual ao que está em cima, que é o céu. E como o pai cuida dos seus filhos. E nós não podemos nos separar do pai. Você pode se separar de um namorado, de um amigo, de uma esposa, de um marido, mas do pai, não. Não há como fazer a separação. Como que você vai separar se você é parte do pai? Se você é parte da mãe? Como que o filho vai dizer, bom, então agora eu quero pedir o divórcio do pai e da mãe. Não quero mais meu pai, não quero mais minha mãe, não quero que conste na certidão que é meu pai. Eu acho que não pode. Tá? Pode até fazer, se é que seja possível isso em algum momento, a intimidade é tão grande que daqui a um pouco pode ser que aceite, se é que aceita ou não, em algum lugar, que o pai peça a separação dos pais, né? O filho peça a separação dos pais, né? Mas vai separar num pedaço de papel, porque na genética não separa, não há como. E assim nós não podemos nos separar de Deus, por mais que a gente tente se afastar de Deus, nós nunca vamos conseguir separar, porque nós somos inseparáveis. Não há como separar o Criador da criatura. Não há como separar o pai do filho. Né? Então, o pai cuida de suas crianças porque ele ama. E assim nós temos que aprender isso para estender o amor também e os cuidados também com os nossos irmãos. E se todos nós somos irmãos, então nós temos que aprender a cuidar dos nossos irmãos, porque nós os amamos da mesma maneira que o Pai cuida de nós. Então, se Deus nos dá os seus cuidados, nós temos que aprender a dar os cuidados para os nossos irmãos também. Porque Deus nos ama, nós temos que amar também, aprender a amar, aprender ao amor. Paciência infinita produz resultado imediato. O resultado da paciência infinita é o amor infinito. Tá? Então, esse é o exercício. Essa é a chave para a gente trabalhar. Tá? E entendermos que nós não vamos destruir o ego, nós não vamos desfazer, nós temos que reinterpretar tudo que está na nossa mente e que cada um de nós tem que aceitar a expiação para si mesmo. Não é jogar para frente, não é jogar para o outro lado. Eu mesmo tenho que curar a mim mesmo. E ninguém vai fazer isto por mim. E eu não posso fazer isto por outra pessoa. E à medida que eu curo a mim mesmo pela expiação, a medida e a cura é a reinterpretação de todas as minhas crenças equivocadas e a correção de tudo aquilo que eu fiz de errado, eu vou fortalecendo e potencializando a minha luz. E a essa medida eu consigo estender a bênção para as outras pessoas, porque eu começo a receber mais a bênção do Espírito Santo, que é realmente abençoado, e de onde a bênção flui. Então a bênção tem que vir de algum lugar para que eu possa abençoar. E a bênção, às vezes, não é eu estender a mão e dizer, eu te abençoo, que Deus te abençoe. Às vezes a bênção é simplesmente o teu modelo. Só a tua presença pelo modelo daquilo que você escolheu para você, ela vai abençoar por onde você anda e vai abençoar as pessoas. Tanto que dizem que onde passou um santo, o solo se torna terra santa, ou solo abençoado, porque por ali passou um santo. Então, assim que funciona. Por onde você passar, aquilo que você já curou em você, vai estender-se naturalmente para os lugares onde você passar. As pessoas vão sentir essa cura e talvez você nunca vai saber
Quantas pessoas se curaram só porque você passou por ali e você já conseguiu curar aquilo, porque o poder que nós temos é infinito. E assim, lembre da história do trem. Aquele que está no último vagão está indo na mesma direção que a gente. E o mundo é redondo. Então, se ele está em movimento, ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Né? Agora, o movimento que nós temos que fazer é para cima, né? Na vertical, porque o céu está em todos os nossos lados. Nós estamos cercados pelo céu por todos os lados. Não há como errar o caminho. Não importa na direção que você vai, não há como errar o caminho. Uma vez eu fiz um curso em tarô e uma pessoa gostou tanto que uma semana depois ela disse: Jorge, tu tem que fazer um aprofundamento. Quando que você vai fazer? Eu disse: não, isso eu não vou fazer nunca, porque eu não faço curso para aprofundar, eu faço para subir. E a pessoa olhou para mim e disse: Jorge, é engraçado, porque eu ouvi tu dizer no curso que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Aí eu olhei para cima e digo: agora me ajuda aí, porque a pessoa me colocou numa situação que eu não sei o que dizer. É verdade. Tem um momento que a gente estuda, que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E agora ela pede para aprofundar, eu digo: nunca, só para cima. Aí ele disse: você tem razão. É assim. O mundo é redondo, não é? A gente está cercado de céu por todos os lados. Então dá para se aprofundar, com certeza. Você faz assim, você quer se aprofundar, então você pega uma pá e vai cavando. Vai cavando, vai cavando. Cava, 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 cava. Você vai passar pelo centro do planeta, continua cavando. Cava, 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 cava. Se você está aqui, né, pelo que a gente diz do outro lado é o Japão, você vai um dia, você vai cavar e vai sair no Japão. Né? Aí você olha para cima, solta a tua mochila e sobe. Né? Você pode fazer isso aqui mesmo, se você quer se aprofundar. Né? Então, é assim. Né? O céu, nós estamos cercados de céu por todos os lados. Não tenham dúvidas de que todos, não importa para onde vão para o céu. Tá? Então, isso é fácil de trabalharmos a paciência infinita, tá? Que gera amor infinito por todos. Então, o cuidado por todos, os nossos irmãos, ele é a extensão do cuidado que o Pai tem por mim. E ele cuida porque ele ama. E assim eu tenho que aprender a cuidar porque eu também amo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E aquela pessoa aqui no mundo que não tem o pai, quem cuida? A mãe. Então não fica sem ter quem cuida e quem ama.